Na visão mais lógica, elas servem para nos proteger do frio e da nudez. Na visão superficial, elas servem para ficarmos mais bonitos. Na visão social, elas são identidade. Para pessoas como eu, é muito caro! Yo! Mano, olha isso aqui. Acho que para quem participa de alguma subcultura ou gosta de se vestir de alguma forma diferente, já passou por uns maus bocados procurando o que vestir, seja visitando em lojas online ou físicas. E algo que sempre prejudicou a quem quer se vestir de maneira diferente é o preço. E esse vídeo não é nenhuma recomendação de loja ou algo do tipo, apesar de eu aceitar a proposta se alguém estiver disposto a me patrocinar. O objetivo desse vídeo é falar das raivas que passei procurando roupas e o que eu posso falar sobre o que está acontecendo com estéticas atuais. Bem, vamos para o começo. Eu me visto na estética do New Metal. Algumas pessoas podem falar que essa estética não é do gênero musical, mas sim da época de popularidade dele. Tanto que você pode ver músicos de outros subgêneros musicais com vestimentas similares, como os músicos de pop punk, ou até mesmo skatistas. E resumindo muito esse estilo, são basicamente combinações de roupas largas, principalmente as calças, tênis de cano curto e várias outras coisas que são bem opcionais, como bonés virados pro lado, cabelo jogado pra cima ou espetado. Acessórios como correntes podem ser as de pescoço, pulseiras e as correntes de calça, que também são conhecidas como correntes de carteira. Talvez eu faça um vídeo explicando melhor esse estilo. O problema é que eu teria que arranjar alguma fonte falando sobre, além do superficial. Eu comecei bem baixo nisso. Eu tinha visto clipes de músicas que eu ouvia e eu pensava, eu quero ficar assim, mas como eu não tinha muito conhecimento e nem muita grana, eu comecei com algo bem básico, uma camisa de banda que foi a primeira que eu comprei e eu fiquei muito feliz por ter comprado ela, uma daquelas bermudas de tactel preta, que não era nem um bermudão corta-vento, era uma bermuda simples, daquelas que a gente usa pra ficar em casa. E eu peguei uns tênis surrados que eu tinha e um tempo depois, acabei comprando uma corrente simples. Não era o visual definitivo, mas era um bom começo. E depois de bastante tempo, acabei encomendando algumas coisas, como uma viseira branca, duas calças cargo que estavam numa promoção por uns R$160 as duas, e uma coisa que me causou muita dor de cabeça, uma corrente de calça. Eu tinha comprado essa corrente há um tempo atrás pensando que ela era grande, já que eu estava usando roupa larga, eu ia precisar de uma corrente grande. E quando chegou, ela era minúscula, pois ela era feita para visuais que utilizam camisa por dentro da calça, que era o oposto do que eu vestia. Eu estava muito indignado por causa disso. Tão indignado que eu tive uma ideia. Eu fui em uma loja de artigos rurais, porque cidade pequena, e eu comprei uma corrente de cachorro. Eu fui até onde eu trabalho, daqui a pouco eu falo sobre, e eu utilizei uma das ferramentas para poder retirar uma parte específica da corrente. Depois disso, eu peguei as correntes da calça pequena e pronto, uma corrente de calça digníssima. Se eu soubesse disso antes, eu teria economizado uma bela grana. Mas já aconteceu, e eu não posso fazer nada em relação a isso. Depois disso, eu acabei aumentando meu guarda-roupa de pouco em pouco, escolhendo a dedo e já montando combinações de roupas na minha cabeça. E algo que eu tinha dito em um vídeo curto um tempo atrás é que eu moro em uma cidade pequena. Isso tem suas vantagens, como não pagar caro em moradia, viver em um lugar mais sossegado e sem criminalidade, se comparado com as grandes cidades. E acaba por aí, porque morar em cidade pequena tem muitas desvantagens, como por exemplo um pessoal meio ignorante, meio conservador, digamos assim, e também a falta de novidades por ser um lugar pequeno, e principalmente se você quiser algo diferente, das duas uma, ou é muito caro, ou você tem que comprar pela internet. Você quer uma calça cargo? 200 conto. Uma camisa de botão? R$80. Você quer algo diferente? Um colar? Uma pulseira que combine com seu visual? Eu sinto muito, não tem. Você vai precisar de internet, queira você ou não. E fazer a sua própria roupa é um gigantesco investimento. Sem contar que você vai precisar ter habilidade de costura, algo que eu não acho que alguém vai querer aprender apenas para economizar alguns centavos. E mesmo usando a internet, você ainda vai pagar caro dependendo do site de compra, ou dependendo da roupa ou do acessório que você quiser, porque algumas coisas você só compra de fora. E adivinha? Tem frete caro, tem muito imposto, e eu não vou comentar mais além disso. E meio que tem um agravante nessa brincadeira. Apesar de eu não ter um emprego, eu não sou necessariamente desocupado, pois eu trabalho numa marcenaria como o pai. E como eu trabalho em um negócio de família, falando assim parece até um trabalho de geração em geração, mas não, é só um canto que meu pai comprou pra trabalhar de forma independente. Eu não tenho muito dinheiro, e se eu ganho, ele já tá reservado pra alguma outra coisa, então fica muito difícil comprar roupa, o que me faz apreciar mais o que eu tenho, que já é uma quantidade considerável, convenhamos. Mas se tem algo que me dá muita dor, seja física e emocional,
é comprar algo que não encaixa com o seu estilo. Eu não sou o cara do fast fashion que compra tudo que tá na moda e tudo que tá popular, o que me salva de muita enrascada, mas não me torna isento de ter feito gastos desnecessários. E irei destacar 3: uma camisa de botão verde, uma camisa de manga longa e um falso Nike Air, pois com o preço de um tênis da Nike eu consigo comprar uma casa. A camisa preto e branco foi o mais triste, porque eu não sabia o que fazer com ela, eu não sabia que tipo de combinação eu fazia, o que me fez não usar muito ela. E depois de um tempo, eu acabei vendo algumas pequenas manchas na camisa branca, e eu descobri que elas eram mofo. Como eu ia descobrir que camisa mofava? Mas tá bom, eu tentei arrumar. Eu coloquei cloro em cima das manchas de mofo, pois eu pensei, a camisa é branca, não vai dar problema. Deu problema, pois a camisa não era exatamente branca, e a região com cloro estava mais clara que o resto, então... complicado. A camisa verde foi um caso semelhante, mas ao invés de eu simplesmente meter cloro, eu resolvi fazer algo diferente. Eu vou tingir ela de preto, pois eu tava querendo uma camisa de botão preta. Eu comprei um daqueles corantes e eu fiz todo o esquema pra ver se ia dar certo. Não tinha pintado. Pensei, acho que eu fiz algo errado, vou fazer de novo. Ainda tava verde. E depois eu descobri que a camisa que eu comprei não era de algodão, então não ia tingir de qualquer forma. Já o tênis eu não estraguei ele por falta de coragem, também porque eu não sabia o que fazer com ele. E apesar das besteiras que eu vi suas camisas, dava pra usar elas pra trabalho, então não foi algo tão ruim assim. Já os tênis eu acabei dando eles pra um vizinho. Inicialmente eu ia dar pra um dos meus irmãos, mas o maluco simplesmente não vinha em casa pra pegar eles, então eu falei, que seja. Bem, agora eu vou falar de algo que tem me incomodado um pouco em relação a roupas, mais especificamente a como a internet tem tratado elas e estéticas diferentes. Eu espero não ser mal interpretado aqui, beleza? Certas redes sociais têm tratado roupas como algo descartável e temporário. É só você ver as últimas trends que tem tido ultimamente. Algo é apresentado como diferentão e alternativo. As pessoas se interessam, os preços aumentam absurdamente, e as coisas são distorcidas e depois ridicularizadas e descartadas. E o caso do mundo da moda é meio complicado, porque toda semana tem algo novo. Toda semana tem gente indo atrás desse algo novo, comprando e descartando. O que não faz um bem danado pra natureza, mas eu não sou nenhum ecologista aqui. E tem algo que tá me inculcando há muito tempo, que é as estéticas de internet. Tem um pessoal que separa as estéticas de internet e pegou mais ou menos o estilo de roupa anos 2000 e chamou esse estilo de Older Brother Core, porque o irmão mais velho dessas pessoas se vestiam de forma similar e curtiam as mesmas mídias mais ou menos desta época. O que não foi meu caso, pois eu sou o irmão mais velho de certa forma. E na minha opinião, o Older Brother Core é basicamente uma simplificação e distorção do passado. Tão distorcido que tem pessoas falando que antigamente o Brasil era assim, utilizando como exemplo fotos dos Estados Unidos. E isto é um problema. Nós não vivemos o que eles viveram naquela época. Aquilo tudo é fora da realidade brasileira. Não era todo mundo que tinha disposição para ter um quarto cheio de pôsteres, para ter inúmeras camisas de banda, para ter um PS2 ou um Xbox 360 com jogos originais. O máximo que a gente tinha nos anos 2000 eram pipas na parede. Mas esse não é meu único problema, não senhor. Outra coisa que tem me irritado um bocado é a certa pasteurização de estilos. As pessoas pegam um estilo diferente e modificam ele para se encaixar com gostos do TikTok. E sabe qual é o problema disso? Eles não são o público-alvo. E essa pasteurização de estilos faz com que tudo fique igual, repetitivo e palatável para, de novo, um grupo que não era o público-alvo para início de conversa. E, de certo modo, esse é o ciclo causado pela facilitação da informação. E não há nada que possamos fazer a não ser se afastar de tudo isso e continuar a fazer as coisas que a gente faz porque gosta e não para agradar os outros. Isso faz bem para a cabeça. Mas tá, vamos fazer algo um pouco mais otimista aqui. Vamos terminar de algo mais positivo com algumas dicas minhas. Não são as dicas definitivas, são apenas algumas que eu posso dar. Dica número 1. Reaproveite o que você já possui. Provavelmente algum parente seu já deve ter comprado alguma roupa que você simplesmente deixou de lado. Vê se ela combina com o seu estilo. E ainda pode economizar uma bela grana no processo. Dica número 2. Se você quer comprar uma calça bag e não tem muita grana, compre calça cargo. O tecido de calça cargo convencional é bem mais barato que tecido de jeans. Menos da metade de se vacilar. Dica número 3. Não vá na neura de comprar tudo de uma vez. Vá de pouco em pouco. Escolha tudo a dedo. Experimente com o que você já tem e vê se encaixa com o que você quer. Evite o imediatismo. Dica número 4.
Evite tutorial de rede social. Pode ter até um tutorial ou outro que seja decente ou interessante, mas a maioria deles ou só repetem o que os outros falam ou apenas mostram uma versão distorcida. Pesquise por conta própria o que você quer e não pegue um pacote pré-pronto de preferência. E na dúvida, siga a dica 1. Bem, eu espero que vocês tenham achado tudo isso interessante e keep rolling, baby.